Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Vazão e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um sistema de RPG que eu gosto muito. Vem comigo! Já deixa o seu like nesse vídeo e se caso você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Lembrando que aqui na descrição eu deixo o nosso link da Amazon com algumas ofertas de RPG. Clica ali e dá uma conferida nos materiais que pode ser que tenha algum produto que te interesse. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o segundo sistema de RPG que eu mais jogo, ficando apenas atrás do D&D. Eu tô falando do mais 2D6. Esse sistema foi criado pelo Newton Rocha, ou como muitos o chamam, o Tio Nitro, do site Nitro Dungeon. Ele é uma figura bem conhecida na comunidade de RPG. Eu descobri o sistema lá por volta de 2014, 2015, e sempre que eu quero dar uma saída do D&D, jogar uma coisinha um pouco diferente, eu venho para esse sistema. Eu sempre pego ele para jogar. Pode ver que o meu tá até meio manchadinho, tá bem surradinho, porque isso aqui eu imprimi tem muito tempo já e eu uso muito ele. Ele é um sistema intuitivo, muito fácil de se jogar, só usa dados de 6 lados e o melhor de tudo, é gratuito. Na descrição do vídeo vou deixar o link para você dar uma conferida no material. E basicamente tudo que você precisa é isso, o livreto, algumas fichas e alguns dados de 6 lados, que você encontra em qualquer loja de R$1,99 para vender, por exemplo. Isso se caso você já não tenha alguns desses perdidos aí nos seus jogos de tabuleiro. E já que ele é muito simples e acessível, para mim, ele é uma ótima opção para quem está querendo começar nesse hobby. Para aquela pessoa que tem vontade de aprender a jogar, tem vontade de conhecer o mundo do RPG, mas não está afim de pagar R$200 num livro de D&D, por exemplo. Mesmo que uma hora ou outra você vai acabar caindo no D&D, não tem jeito. Ele é um sistema genérico e você pode usar para qualquer tipo de cenário, aventura ou campanha. No final desse vídeo eu vou trazer algumas experiências que eu tive com ele. Além de ser um sistema de fácil aprendizado, ele é customizável e você pode mexer nele da maneira que você quiser, inclusive material comercial. Você pode desenvolver seus materiais porque ele está dentro de uma licença Creative Commons. Então você pode utilizar ele para criar um RPG próprio, por exemplo, pegando a base da mecânica, né, a estrutura do jogo e adicionando algumas características e regras que você precisa para o seu mundo. Eu mesmo tenho encaminhado um RPG medieval utilizando a base do mais 2D6. Qualquer hora dessas eu vou finalizar esse material e vou lançar ele aqui no canal. Basicamente o jogo funciona da seguinte forma: todas as rolagens e testes, exceto as rolagens de dano, vão ser sempre 2D6 mais um atributo mais uma perícia. E essas rolagens podem ser contra uma classe de dificuldade estipulada pelo mestre, como é por exemplo no D&D, mas ele também tem um teste oposto. Como que funciona cada um desses testes? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos para o primeiro exemplo, que seria um teste com uma classe de dificuldade estipulada pelo mestre. Imagina que seu personagem quer quebrar uma porta. Então você rolaria 2D6, mais o atributo força e mais uma perícia que poderia te ajudar naquela ação. Por exemplo, vamos supor que na sua ficha você tem a perícia atletismo. Então para você quebrar a porta você rola 2D6 mais força mais atletismo. Essa rolagem é contra uma classe de dificuldade estipulada pelo mestre. Ele vai ver se é uma coisa difícil de se fazer ou se é fácil, vai botar um valor e se você tirar um número maior do que esse valor, você fez aquela ação. Já o segundo tipo de teste, que é o teste oposto, funciona mais ou menos da seguinte forma. Imagina que você vai dar um golpe no seu inimigo, um soco, tá? Você rolaria 2D6 mais o atributo força e vamos supor que você tem a perícia artes marciais. Então seria 2D6 mais força mais artes marciais. A pessoa que está recebendo o golpe, o inimigo, o NPC ou a criatura, ela vai ter que se defender ou se esquivar. Então ela vai rolar 2D6 mais o atributo destreza e se ela tiver a perícia artes marciais, ela também vai usar. Então seria 2D6 mais destreza mais artes marciais. 2D6 mais atributo mais perícia. Quem tirou o maior valor teve sucesso. Se você tirou o maior valor atacando, seu golpe entrou. E se o inimigo teve maior sucesso se defendendo ou se esquivando, ele consegue parar o seu golpe. E só depois disso você rola o dano. Aí tem as tabelinhas para dano, né? Então, em resumo, são dois tipos de testes. 2D6 mais atributo mais perícia contra uma classe de dificuldade ou 2D6 mais atributo mais perícia contra 2D6 mais atributo mais perícia. Vai depender da situação em que ele está sendo usado. Um outro exemplo. Vamos supor que você vai atirar uma flecha no inimigo que está longe. Nesse caso, ele não está te vendo, então ele não vai poder nem se esquivar e nem se defender. Então, nesse caso aqui, seria com uma classe de dificuldade estipulada pelo mestre. Aí você rolaria 2d6, mais o atributo destreza, mais a perícia armas brancas, por exemplo.
Nesse caso, o mestre estipula o valor, você rola os seus dados, soma o atributo e a perícia, e se passou da classe de dificuldade estipulada pelo mestre, você acertou. Porque nesse caso, o adversário não teve chance de se defender nem de se esquivar do golpe. Duas coisas que eu gosto muito nesse sistema, que para mim ele corrige dois erros, ou duas características de design, como você preferir, do D&D. A primeira é essa questão de se esquivar ou se defender do golpe. Em vez de você fazer uma rolagem e tentar passar por um valor pré-estabelecido na ficha do personagem, você está dando chance dele se defender ou se esquivar. Em vez de você fazer sua jogada e ter que passar pela classe de armadura do personagem, no caso, do D&D, você joga o seu ataque e ele joga a defesa dele. Isso acaba dando um pouco mais de realidade para a dinâmica do combate. E a segunda coisa que eu vejo que ele aprimora em relação ao D&D é essa questão da armadura. No D&D, quanto mais armadurado você tá, quanto mais equipamentos de proteção você usa, maior a sua defesa, ou no caso a CA, correto? Só que se a gente parar para pensar, isso não faz muito sentido, porque a armadura ela não está te defendendo, ela na verdade está reduzindo o dano. Vamos supor que você levou um golpe de um martelo de guerra no peito e você está usando uma armadura de placas, certo? No D&D a armadura diz se você se defendeu ou não, digamos assim. Só que se a gente for pensar, quando você leva esse golpe, você também vai sentir dor, você também vai ter dano. Ou seja, a armadura não evitou o ataque, não evitou o golpe. Ela simplesmente reduziu o dano. Você vai levar bem menos dano do que uma pessoa que está sem armadura, por exemplo. Mas entrou dano igual. E é isso que o mais 2d6 faz. A armadura, ela não te defende, a armadura reduz o teu dano. Ou seja, no caso do D&D, você joga e torce para o valor passar o valor da defesa do inimigo. E aqui não, aqui você joga, o seu inimigo tenta se defender ou se esquivar, se ele conseguiu, você não acertou, e se ele errou na defesa ou na esquiva dele, você acerta. Aí você vai rolar o dano e a armadura dele vai reduzir o dano. Se ele não está usando nada de armadura, ele vai levar o dano cheio. Se ele está usando uma armadura de couro, ela vai reduzir um pouquinho de dano. Se ele está usando uma armadura de placas, ela vai reduzir mais ainda o dano que você acertou. Mas ele levou o dano igual. Agora, sobre os atributos. O mais 2d6 ele trabalha com os 6 atributos básicos, que é força, agilidade, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. O padrão da maioria dos jogos. Só que ele tem um 7º atributo que você pode usar ou não, dependendo da aventura que você está jogando. Esse atributo é o poder. Por exemplo, se você está jogando uma aventura de fantasia medieval ou de aventura super-heróica, você usa esse atributo poder. Se caso você não está jogando esse estilo, está jogando uma coisa mais pé no chão, como se fosse o nosso mundo mesmo, você usa só os 6 atributos. No livreto, ele tem todas as regras para distribuição de pontos para criação de personagem, tanto distribuição dos pontos para atributos quanto para perícias. Então tá tudo aqui, você vai poder criar o seu personagem do zero com isso aqui. Além disso, ele conta com uma lista bem completa de perícias, que você pode adicionar ou subtrair perícias dependendo do que você está jogando, e também uma lista de equipamentos bem completinha, tendo praticamente tudo que você precisa, dependendo do cenário que você vai jogar. Ele tem desde armas a laser até espadas, por exemplo. Agora, eu vou trazer para vocês algumas experiências que a gente teve utilizando o mais 2d6 nas nossas próprias mesas. A primeira vez que eu utilizei o sistema foi para jogar uma pequena campanha de Star Wars. A gente fez algumas aventuras. A campanha foi até pequena, mas o sistema funcionou muito bem. A única coisa que eu precisei pensar melhor em como fazer foi a parte de combate de naves, mas no fim nem aconteceu muita coisa nesse sentido, então não teve tanto problema. E o legal é que ele tem tudo que eu precisava na parte de equipamentos, por exemplo. Ele tinha inclusive sabre de luz. No caso eu não cheguei a usar porque como era uma aventura que se passava na Era Imperial, que já não tem Jedi a todo lugar, por exemplo, mas tinha tudo que precisava lá. Tinha blaster, tinha, por exemplo, armadura para os Stormtroopers. As granadas eu utilizei como se fossem os detonadores térmicos da franquia. Então me serviu muito bem, porque é bem completinho mesmo. A segunda experiência que a gente teve foi dentro da fantasia medieval. Aqui eu tive que mexer um pouquinho mais. E foi aí que eu comecei a montar, inclusive, aquele RPG que eu comentei lá no início, que uma hora dessas eu vou disponibilizar para vocês. Como ele é um sistema mais simples e mais abrangente, muita coisa eu precisei criar. Por exemplo, por ser genérico, ele não tem opção, por exemplo, de criação de classes e raças. Então eu precisei estipular algumas regras nesse sentido. E eu acabei fazendo algo que lembrasse um pouco mais o D&D mesmo. Então, nesse sentido, eu desenvolvi algumas raças e incluí algumas características que são meio padrão desse estilo de jogo. Por exemplo, os anões terem visão de penumbra, ou os humanos falarem 2 idiomas. E o mesmo vale para a parte de classes, que existem algumas limitações de uma para outra. Por exemplo, o clérigo, que não pode usar uma arma de corte, ou mesmo um mago, que não pode usar armadura.
Então isso tudo eu deixei especificado na parte de características de classes mesmo. E outra coisa que eu precisei fazer em relação a mudanças foi criar um sistema de magias, porque o livreto não tem isso. Ele até dá algumas sugestões de como trabalhar com a parte de magia, mas eu acabei fazendo algo que fosse um pouco mais completinho. E eu acabei criando algumas mecânicas para a utilização das magias. Mas fora esses pontos que eu levantei, o sistema funcionou super bem. O terceiro exemplo que eu vou dar para vocês, de experiência que eu tive com esse sistema, já são algumas aventuras mais recentes que eu tenho jogado. Vez ou outra eu faço alguma aventura one-shot de terror e ele é o sistema que eu utilizo para isso. Num cenário parecido com o mundo real, parecido com o mundo atual. E eu vou dizer, aqui o sistema brilha. O que você precisa para um cenário de mundo atual, o sistema tem. Eu fiz algumas aventuras no estilo Arquivo X e o sistema funcionou bem pra caramba nesse gênero. A gente também jogou algumas mais no estilo Supernatural, com um terror um pouco mais sobrenatural, também funciona muito bem. E a última que eu fiz, que tem pouco mais de 2 meses, eu fiz uma aventura de terror numa plataforma petrolífera e à medida que o grupo jogava, eles descobriram um laboratório secreto e eu utilizei muita coisa dos contos de Cthulhu. Eu fiz uma aventura cthulesca utilizando o mais 2d6. Aqui você tem tudo que precisa para mestrar algo nesse estilo. E só para informar vocês, eu estou preparando uma aventura de Japão feudal, pensando inclusive aqui no canal, porque eu vou filmar essa aventura e vou lançar ela aqui em capítulos. Então fica ligado para você ver isso em breve aqui. Lembrando, eu vou deixar o link para você acessar esse material do mais 2d6 aqui na descrição. Se você for lá baixar, por favor, deixa um comentário dizendo que você chegou até lá pelo Tenda Arcana. Lá você vai encontrar o livreto, você vai encontrar as fichas, vários modelos de fichas elaboradas para cenários específicos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Aqui eu lanço vídeo toda terça e toda quinta, falando de RPG em modo geral. Obrigado por ter assistido, eu vou ficando por aqui, até mais!